Continuemos com as sacadas da vida, tá, querido? Só que hoje, as grandes sacadas da vida, as sacadas da vida é o casamento. Hoje a gente vai falar da nossa vida de casados. Quantos aqui são casados? Diga amém. Isso não me convenceu. Você está infeliz, é? Quantos aqui estão casados? Diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. O objetivo dessa palavra é fazer com que você tenha uma família forte. Uma família forte, a família é a célula máter da sociedade. É dali que saem os poderosos guerreiros, guerreiras, né? Diz que a mão que balança o berço é a mão que um dia vai governar e abençoar muitas vidas. Então, esse viver dentro da aliança do casamento é muito, 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 muito importante. E você tendo uma família forte, um casamento forte, o segundo objetivo disso, além de ter essa família, filhos saudáveis, né, que vem de um casamento assim, você tem um grande propósito. Você não casou só para viver o bem bom e viver para si, de si para si, né? Você casou e você tem um grande objetivo, um grande propósito, que é abençoar vidas, socorrer casamentos aí. Talvez você pode pensar assim, o meu casamento não anda muito bem das pernas, mas tem outros que pode ter certeza, pode estar piores do que o seu. Então essa palavra vem para te fortalecer, não vem para condenar ninguém, até porque já não há, diga comigo, já não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Até, irmãos, assim, Deus é tão misericordioso. Hoje de manhã, eu fui tomar um cafezinho lá quando eu desci, né? Foi na cozinha lá fora. Eu estava tomando o cafezinho e Deus ministrou no meu coração como Ele é tão bom, como Ele não é um Deus de condenação. Não quer dizer que Ele é permissivo em relação ao pecado, que você vai andar aprontando e isso não vai resultar em nada na sua vida. Pelo contrário, tome sempre muito cuidado, tema o Senhor, porque tudo que nós semearmos, isso nós vamos colher. Mas eu estava ali apreciando, eu não aguentei, eu comecei a chorar. O Jojo me pegou chorando lá na cozinha dessa manhã. Sabe por quê? Quando o Senhor disse para Sara, ele disse assim para ela: eu vou dar um filho, né? Disse para ela e para Abraão: vou dar um filho para vocês. Vocês vão gerar o filho da promessa. Aí ela riu. E porque ela riu, o Senhor disse assim: você riu. Ela disse: não, eu não ri. O que é isso, irmão? Se você faz uma coisa, a pessoa questiona você e você responde o contrário do que você fez, como é que se chama isso? Hã? Mentira. A Sara mentiu. Mentiu para quem? Para Deus, a cristofania, a pré-encarnação de Jesus, o anjo do Senhor. Quando você lê na sua Bíblia e estiver escrito anjo do Senhor, com letra maiúscula, anjo com A maiúsculo, é a cristofania, que a teologia diz, né? Aquela pré-manifestação de quem de quem é o Senhor Jesus, não de quem era, de quem é o Senhor Jesus. E aí ele condenou ela: você é uma mentirosa, Sara. Você tem a cara de pau de mentir para mim. Não, o que ele disse para ela? O certo que você riu, e por causa disso eu vou te dar uma punição. O nome do seu filho vai ser Isaac. O que significa Isaac? Riso. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes Deus ele é fora ele é um ponto fora da curva, ele é fora da nossa caixinha. E a gente pode pensar assim, que a minha vida ainda não é perfeita, mas Deus vai cumprir mesmo assim todo o propósito que Ele tem para a sua vida. Ele não desiste de você, você ainda é uma obra inacabada. Ele ainda não terminou contigo, não. Eu lembro, eu era bem novo convertido, eu era muito
muito brabo. Pensa um cara irado e brabo. Eu lembro que o pastor Timóteo pegou essa fase mais difícil. Eu lembro um dia que ele estava me corrigindo como um pai. E eu me levantei assim com uma fúria e virei as costas e fui embora. Deixei ele falando sozinho. Aí o pastor Timóteo chamou assim, falou assim: Genildo, Genildo, Genildo. Aí eu tive um pinguinho de consciência. Eu virei e olhei para ele. Ele disse: eu ainda não terminei contigo. Volte. Essa frase me marcou até o dia de hoje. Ainda ouço a voz do Senhor dizendo para mim: eu ainda não terminei contigo. Volte. O Senhor ainda não terminou com você. Ele é o Deus de misericórdia, o Deus de toda graça. Amém? E às vezes a gente vai pesquisando alguma coisa, especialmente mais antigamente, né? Isso hoje eu não tenho visto tanto. Aí você acessa um link, aí está lá um bonequinho assim com uma marreta, uma picareta. Aí está escrito lá: estamos em construção, ou seja, ainda não terminou aquela parte do site, né? Estamos em construção. Diga assim: eu estou em construção. E eu quero dizer para você, Filipenses 1,6, eu estou plenamente certo de que aquele que começou um bom trabalho na tua vida, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Ele está no teu encalço, você não vai escapar não, de jeito nenhum que você vai escapar. Vamos lá. As grandes sacadas na vida no casamento. Primeiro, o amor não sustenta o que a imaturidade destrói. É forte isso, né? Como é que é? Mas eu pensei que o amor sustentava todas essas coisas. Que a gente podia ir caminhando assim, atropelando o cônjuge, e que por esse amor estaria tudo bem. Infelizmente, para os que estão aí fora, acontece até assassinatos, o feminicídio, né? Mas também, lá no presídio feminino, tem mulheres que você perguntar o que foi, por que você está aqui? Porque eu matei o meu marido. Por que você está aqui, cara? Matei minha esposa. Já vi coisas tão terríveis que eu disse: gente, vocês não casaram porque vocês se odiavam. Vocês casaram porque se amavam. E o que é que está acontecendo? Então vamos lá, o amor, primeira sacada, tá? O amor não sustenta o que a imaturidade destrói. Você diz: mas isso é bíblico, pastor? Com toda certeza. Salmo 11,3 diz: ora, se forem destruídos fundamentos. Quais são esses fundamentos? É o fundamento da intimidade com Deus, na palavra. Porque é de lá que vem a nossa maturidade. Ninguém cresce sem comer. Ninguém é forte sem se alimentar. E eu fico batendo nessa tecla. Gente, o devocional de vocês, gente, a leitura diária da Bíblia, gente, leia um provérbio, o livro de sabedoria. Eu fico nhenhenhê, fico na ladainha, né, falando para vocês. Por quê? Porque é daí que veio a maturidade. Hoje eu estava no meu devocional, porque não vale eu estudar, preparar para pregar. Não, eu tenho meu devocional além disso. Por certo que eu não estou fazendo nada mais, nada menos do que o meu dever. Eu estava hoje meditando e já estava pedindo perdão para Deus, já estava orando: Espírito Santo, usa a sua palavra, me santifica, me fortalece, acrescenta fé no meu coração. E eu estava lendo a palavra e já estava me arrependendo, porque a palavra estava tocando em coisas que eu preciso crescer e melhorar e me arrepender e ser transformado e santificado. Jesus disse em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo está falando algo assim para mim, que é para me falar aqui, não está no script, para aquelas pessoas que têm dificuldade de perdoar.
Gente, se você é uma dessas pessoas que o Espírito Santo está revelando, que você é uma pessoa rancorosa, que tem dificuldade de perdoar, você tem que ir para a palavra e estudar tudo sobre perdão, incluindo o imensurável perdão estendido a você. Jesus disse: se você não perdoar, você não será perdoado. E por que você acha que nós vamos entrar no céu? Nós vamos entrar no céu porque fomos perdoados por Deus. Mas quando nós não perdoamos, e aí? Como é que fica a nossa situação espiritual? Isso é gravíssimo. O Pedro disse: até quando eu devo perdoar o meu irmão, Senhor? Até 7 vezes. Ele invocou toda a espiritualidade possível. Até foi para os números da Bíblia, que o número 7 é tão significativo nas Escrituras, e ele disse até 7 vezes. O que Jesus respondeu para ele? Não só 7 vezes, mas o quê? 70 vezes 7 num dia só. Isso é quanto? 490 vezes. Não está anotado aqui, mas está anotado aqui isso. Por isso que quem prega recebe maior juízo, porque prega o que conhece, né? Mas tem que viver o que prega, né? Não é isso? Então, se você é uma pessoa assim que tem grande dificuldade de viver esse estilo de vida cristã, então, gente, vai para a palavra, vai para a palavra. Eu lembro um dos nossos amigos discipuladores estava com a pessoa que ele estava discipulando no carro, ele era um Uber. E, de repente, um cara fechou, ele já jogou o carro para o lado e já gritou e já botou o dedo para fora assim: seu filho daquela! Aí o discipulador disse: vamos colocar o nome dele, né, desse personagem aí, é real o personagem, tá? Vamos colocar o nome fictício, um pseudônimo de João. João! Aí ele se espantou que o mentor dele estava aqui do lado. Aí o mentor, muito sabiamente, já passou naquela semana uma lista que aborda essa questão, né? Que aborda, já deu o remédio segundo a doença. Então, me perdoe usar esse termo, se tem uma doença de rancor no seu coração, dificuldade para perdoar, então você tem que ir para as Escrituras, pegar aquele remédio ali para ir, né, te limpando, te curando, sarando o seu coração, para você viver esse estilo de vida cristã que o nosso pastor fundador, Melvin Eduardo Huber, dizia, né, com seu sotaque característico, né, como norte-americano. Eu não vou tentar imitar porque ficaria ridículo, mas ele dizia assim, que um cristão verdadeiro é conhecido por alguém que foi perdoado completamente, incondicionalmente por Deus, e que vive perdoando completamente, incondicionalmente, e outros, e pedindo perdão também quando ofende alguém. Quantos aqui sacaram? 3 sacadas da vida dentro desse assunto aqui. Tudo que eu estou falando é sacada. Amém, queridos? Então, eu não sei, eu estava falando aqui, de repente, o meu amigo assim, me deu esse toque para falar isso. Não, se você tem dificuldade para perdoar, ou pedir perdão, agora já melhorou, né? Porque eu vim de um lar totalmente disfuncional, que eu não sabia o que era isso, o que era pedir perdão, o que era perdoar. Então eu aprendi a perdoar, mas não aprendi a pedir perdão quando errava. Então aí o pastor Timóteo, meu discipulador maravilhoso, né? Meu pai na fé me cercava, me mostrava que eu estava errado. Aí eu disse, realmente, eu pisei muito na bola. Aí ele dizia, então... Aí eu não sabia o que era, eu não sabia. Então, o que você acha que você tem que fazer? Aí eu ficava assim com cara de mané, assim, perdido, né? Ele dizia, Genildo, todas as vezes que a gente erra, nós temos e reconhecemos o erro, nós temos que pedir perdão. Aí eu fui aprendendo, amém? Porque eu vim de um lar que isso não existia. Vai empurrando com a barriga, aí depois eu te trato bem legal. Mas não tinha essa verbalização. E eu digo mais ainda, que quando o outro pedir perdão, nós fomos discipulados nisso. Se a Simone me pedir perdão, eu tenho que
Eu não só dizer assim: "Tá bom". Não, eu tenho que dizer: "Eu te perdoo, em nome de Jesus". Se eu pedir perdão, ela tem que dizer: "Eu te perdoo, em nome de Jesus". Mas isso é bobagem. Não, é verbalização. É verbalização, isso é estabelecendo legalidades, legalidades diante do mundo espiritual, queridos. Então vamos lá. Então, se esses fundamentos, o principal deles, que eu digo é um deles, é o perdão, é o amor. Então tem vários fundamentos do orar juntos, do andarem, o casal andar em unidade, tem vários fundamentos, mas se a imaturidade destrói esses fundamentos, né? Um deles, a comunicação, não briga, mas comunicação, que um fala e o outro ouve, não só com esses ouvidos, mas com o ouvido do coração, o ouvido interno, né? E aí responde, não é ouvindo e já formulando o meu argumento, a minha defesa. Eu lembro anos e anos atrás, que eu pisava tanto na bola. Eu estou falando isso com os maridos, eu tenho autoridade para falar com os maridos nessa manhã, porque eu já fui o cara que mais pisou na bola, acho que mais do que qualquer marido aqui. E eu lembro a Simone me corrigindo e eu já preparando o meu argumento, a minha defesa. E aí, quando ela terminava de falar, eu revertia a história e ela que estava errada. Aí um dia ela olhou para mim, esse dia foi um divisor de águas. Ela disse: "Amor", ela começou de uma forma que parecia irônica, mas foi uma pequena parábola para me chamar a atenção. Ela disse assim: "Amor, se você fosse um advogado criminalista, você teria muito sucesso". É mesmo? Eu já fiquei assim com aquele peito de pombo, né. É mesmo? É. Porque olha, eu tento te mostrar que você está errado, eu tento te corrigir, você vem, reverte a história e me coloca como culpado. Olha, você seria um grande sucesso como advogado criminalista, é criminoso que você não conseguisse se liberar. Então, irmão, daquele dia em diante, eu tomei um chá de simancol. Já ouviu falar dessas folhas, dessas raízes simancol? Então, temos que baixar a guarda, temos que ouvir com o coração. Tá, então vamos lá, porque eu posso ficar só nessa sacada aqui. Então, eu falei de fundamentos, eu vou puxar outros fundamentos aqui. Os dois grandes fundamentos do casamento é amor e respeito. Amor e respeito. A mulher, ela quer o quê? Ser amada. E o amor na prática. Eu fico feliz quando alguma. Eu tenho dificuldade de chamar discípulo, eu acho isso muito forte, mas alguém que eu estou. É um discípulo de Jesus que eu estou cuidando, chega em casa, ontem chegou dois lá, e eu estava fazendo uma live. E os caras quase me atrapalharam, eu estava fazendo uma live. Mas a live para mim é lavar louça, lavando louça. Eu vi um cara na internet que atacando as esposas, que mulher que deixa marido lavar louça, ela não coopera com o sucesso da família, porque em vez do cara estar lavando louça, ele devia estar montando estratégias de crescimento e de inovação do trabalho dele. Rapaz, eu cortei aquilo, ó, sai fora, porque é fazendo live onde eu recebo grandes ideias. É fazendo essa live é onde Deus vem. Irmão, já tem que segurar lá, segurar lá na pia, sinceramente, aquela unção tão forte, Senhor. É a presença de Deus, porque eu coloco louvor, eu coloco uma pregação. Você não imagina as coisas que eu fico meditando e Deus falando comigo. Então, discordo totalmente. Nós, maridos, quando pudermos, eu entendo também que cada pessoa vive uma rotina diferente, mas maridos, dá uma folguinha para ela. Amém? Vá lá algum momento e diga: amor, deixa que eu faço isso. Amém? Deixa que eu faço isso. Ó, marido não está aqui, recomende ele para assistir essa pregação depois, tá? Aí, aí,
Eu vi o vídeo, a Simone viu também o vídeo, aí a Simone me mostrou, é assim, o cara disse assim: "Meu bem, eu quero falar com você algumas posições, especiais". Ele já ficou todo empolgado, ele disse: "Por exemplo, essa posição, quando você fica ali na pia lavando louça, você você me arrasa". Então tem muitas posições. Tem outra posição, amor, quando você tá com o rodo, ajudando a passar pano, né, na casa. Então tudo, queridos, assim, são as posições que as mulheres apreciam demais. Se funcionar se funcionar se funcionar desse jeito, vai funcionar do outro, né não, Osvaldo? Rapaz, a mulher quer ser amada, queridos. A minha esposa me ensina. Você sabia que a mulher pode ensinar o marido como ele deve amá-la? Parece assim uma bobagem isso, mas às vezes a gente é meio voado, sabe, meio como é que a gente fala assim? Embaçado, né, que fala, né, embaçado. Aí a Simone, logo que a gente casou, não, já começou lá no nosso período de romance real, caminhando com ela na rua, sabe o que eu fazia? Eu deixava ela para o lado do trânsito, eu ia aqui, né. Aí ela parava, dizia: "Amor, a gente não faz isso, a esposa tem que vir para o lado de dentro da calçada, que você que está me protegendo, e você vai aqui do lado de fora". Então a mulher pode dar dicas, não é pecado isso, tá, irmã? Você dá umas dicas para ele, assim, com muito jeito. Não com aquele negócio de igual uma nota promissória, porque uma coisa muito ruim é uma esposa que é uma nota promissória ambulante. O marido já olha assim, ela já está com aquela cara assim de cobrança, horrível, direto. E o homem é igual cachorro, irmão. O homem trabalha no incentivo, né? Eu vi uma dálmata de um amigo meu e ele mostrando para mim como ela era treinada. Ela ficava sentada, ele com um biscoito aqui, aí ele colocava o biscoito no nariz da dálmata, ela ficava. Chegava, se tremia tudo, que o biscoito bem aqui. Aí ele dizia: "Não, não, agora". Aí ela fazia assim, pá, pegava o biscoito, ela saía toda feliz. Ele dizia: "Agora rola para direita", ela rolava. "Rola para esquerda", ela rolava. Aí ele dava um biscoito para ela. Então eu vou dizer para as esposas: dê mais biscoito para o seu marido, tá? Dê mais biscoito para eles. Você cobra demais sem incentivar, né? Já vá se preparando para dar um porque sempre eu já falei, não sei quantas vezes. Aí olha assim, diz: "Ei, tu não é minha mãe". Tem marido que pode responder assim, de forma mal educada, né. Mas dê, irmãos, a gente é igual cachorro, se incentivar, meu Deus do céu, você ei, mulheres, vocês estão com o queijo e a faca na mão, saiba usar os seus poderes. Amém, gente? Então a mulher quer ser amada e o homem quer ser o quê? Respeitado. O homem quer ser respeitado. Agora o respeito, ele é devido da parte da mulher para com o homem, de duas formas. Uma é pelo mérito. Não, esse meu marido é demais. Esse cara, eu estava numa cozinha, numa certa cidade, com um pastor famosíssimo em todo o Brasil. Nós estávamos lanchando na cozinha desse homem de Deus, da família dele. Pastor Eibe, eu vou no Eibe Card, né? Eu vou no Eibe Card, vou no vácuo. Aí ele disse: "Eu tô com um amigo ali, traz o teu amigo para cá". E esse amigo era eu. Aí tá, vamos lá. E aí ela disse lá na mesa assim: "Pastores, eu já falei para o fulano aqui que eu ainda vou pegar ele no estado original dele, porque esse homem tem que ser um anjo. Eu já tentei surpreendê-lo no estado original dele de anjo, eu ainda não consegui. Esse homem é demais", ele elogiou. Então, eu notei que aquele marido tinha muito mérito. Então é muito fácil uma mulher respeitar um marido que tem muito mérito, mas a Bíblia não diz aqui, vou ler o texto logo aqui para vocês: "Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo,
Também é muito legal quando é por mérito, a esposa faz por onde. Eu lembro, anos atrás, chegou um missionário para o pastor Melvin Eduardo, né, o nosso fundador, que já está com Jesus, e disse: pastor, me ajude, que a minha mulher está sendo muito insubmissa, desobediente, gritona, braba. O que eu faço? Sabe o que ele disse? Ô irmão, aumente o volume do amor. Interessante a resposta dele, né? Então, o que está dizendo aqui? Portanto, cada um de vocês também ame a sua esposa como a si mesmo. Ei, você fica querendo passar uma faca em ti, te cortar, vou deixar com fome, eu vou te deixar com fome, cara. Eu vou te maltratar, vou dar um murro na tua cara, eu vou ser grosseiro contigo, eu vou te chamar uns palavrão. Ninguém faz isso, irmão. Pelo contrário, a gente quer muito mimo. Nós homens, às vezes, temos uma tendência de querer ser muito mimado, né? Querer a sombra e água fresca para nós. E aí, então, pense nisso. Portanto, cada um de vocês também ama a sua esposa como a si mesmo. Pensa nisso. Essa semana toda, pensa nisso. Mas olha o que diz aqui, continuando. E a esposa trate o marido com todo respeito. Gente, lutem, expulse, guerreiem, orem, faça qualquer coisa. Mas não deixe essas duas pragas tomarem conta do casamento. O desamor e a falta de respeito. Ah, o homem quer morrer, o cara fica doido se ele é desrespeitado. Mas não tá, a Bíblia não está dizendo. Porque você, olha só, esposas, pensa bem, você convive com teu marido, você conhece os odores dele. Depois de Jesus, é a pessoa que mais você conhece, as fraquezas, os odores, até a liberdade que ele tem de fazer algumas coisas na tua frente que ele não faz com ninguém. Daqui a pouco você escuta um barulho horrível, né? Ela diz: ei, amor. Aí a esposa achar que isso é falta de respeito. Sei, amor, foi tu, né? Nuvem da morte silenciosa. Sai fora. Então, a mulher vê tudo isso, mas não confunda, minha querida. Quer ter uma sacada da vida? Respeite o seu marido. Marido, sacada da vida, ama a tua esposa como a ti mesmo. Sempre coloca isso na tua mente, no teu coração. A grande sacada da vida. Número 2. Vocês não são inimigos, mas estão brigando como se fosse. Parece cão e gato. É assim, quando um entra, a coisa pode ficar tão feia que quando um entra, o outro sai. Não quer falar, não quer conversar. E aí quando vira para o outro, é assim, né, com a garra e com os caninos expostos, né? Então a Bíblia diz para mim e para você. Eu vou te contar algumas histórias aqui disso aqui. Deixe de lado a raiva, não fique furioso, não perca a cabeça. Isso só traz prejuízo. Na outra tradução diz: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso te acabará mal. E acaba mal, porque a pessoa fala o que ela não devia falar no momento da raiva e depois para recuperar, meu amigo, só a graça de Deus, só a graça de Deus. Então, eu já ouvi várias histórias, infelizmente, já vi várias situações, aquilo que eu falei ainda agora, que casaram porque se amavam e agora vivem brigando igual cachorro e gato, como se fossem inimigos. E deixa eu falar uma coisa para você. Você está sendo observado, não é só por Deus, não. Você está sendo observado pelo mundo espiritual. Foi uma pessoa trabalhar com a gente e quando foi um dia, essa pessoa ficou possessa dentro da nossa casa, endemoniada, horrivelmente endemoniada. E aí eu fui ministrar. Quando eu confrontava aquela entidade, eu ordenava para sair no nome de Jesus, não saía. Aí eu lembrei que Jesus também disse para o gadareno: sai, sai, sai. Nos originais diz que o demônio não saía e Jesus parou. Poxa, pensa Jesus, né, ministrando.
Aí ele fez o quê? Ele perguntou: "Como é o teu nome?" E o que que ele respondeu? "Legião é meu nome, porque nós somos muitos." E nesse dia eu parei, eu disse: "Em nome de Jesus", na autoridade dele, né, no nome de Jesus, "quem é você?" Aí olhou com tanta fúria e disse: "Eu sou o observador." Olha a função dele, irmão, era observar, ficar de olho. Então, sorri, você está sendo filmado. Claro que maior é o Senhor que está em ti do que aquele que está no mundo. Amém? Mas são os anjos que estão contigo do que os demônios que estão com eles. Diga amém, irmão. Dá glória a Deus. Então, naquele dia, eu aprendi uma lição. E eu disse: "Onde que tu ficas observando?" Ele falou até o lugar que ele estava observando. Eu tinha passado nesse lugar, um dia eu ia passando nesse lugar, eu senti uma coisa estranha, eu olhei para cima daquele telhado, não era um telhado de casa, fiquei olhando de cara, tem uma coisa estranha. Sabe como eu comparo, irmão? Você lembra desse filme, O Predador, que ele fica invisível e a pessoa fica assim e consegue perceber aquela presença, porque ele tem uma tecnologia lá demoníaca que ele fica invisível? E assim eu ia passando nesse lugar, de repente uma impressão, parei, fiquei olhando, aí aquela música dum 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 dum, não, tô brincando, tá, não tinha essa música, só lá no filme, lá no filme. Então foi uma experiência que me marcou, então fica ligado, sabe por quê? Não seja motivo de chacota para o mundo espiritual, irmãos, e até para a pessoa. Ele atiça você, esposa, e você parte para cima do seu marido, aí ele atiça o marido, ele parte para cima da esposa, e eles e ficam rindo aqui, celebrando. Ei, você acha isso bonito? Eu não acho, eu não quero isso para minha vida de jeito nenhum. Porque eles celebram mesmo, eles não sabem o que é amor, misericórdia, eles se alimentam da miséria, da derrota, do pecado das pessoas, do sofrimento das pessoas. Então fica ligado, amém? Fica ligado, fica discernindo. Não deixe de lado o quê? A raiva. Não fique furioso, não perca a cabeça, isso só traz prejuízo. Lá no livro de Efésios 4:26 fala assim: "Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a vossa ira antes do pôr do sol." Antes que o dia termine, porque a pior coisa é entrar numa noite e dormir de X. Dormir de X é quando um vira para um lado, o outro vira para o outro. Ou quando não, pega o travesseiro, o lençol e vai lá para a sala. E o outro cônjuge fica na cama. Então, é melhor que haja muita humildade. Se for para ir lá para o sofá também junto, faça isso, porque você está ganhando a batalha espiritual. Nesse processo aqui de não ser inimigo, ou não parecer inimigo, evitem sempre o sempre e o nunca. É porque você sempre faz isso, ou porque você nunca faz isso. Será que é assim? Isso é exagero, gente. Quem pode garantir que o marido sempre faz isso ou que ele nunca faz isso? E o que é exagero para a esposa? A esposa sempre faz isso ou nunca faz isso? É exagero, isso não é a realidade. Então, essas crenças, essas verbalizações, vai destruindo, vai minando o casamento. Então, pratique a escuta ativa, ouça o que seu parceiro tem a dizer, sem interromper, focado em atender o ponto de vista dele ou dela, e não apenas você preparar sua resposta. Foi aquilo que eu falei. Eu lembro quando nós fomos para o aconselhamento com nossos discipuladores, pastor Paulo e Rebeca, foi uma das coisas fundamentais que eles nos ensinavam. Eles reuniram com a gente, oraram, e disse: "Quem quer falar?" Aí a Simone disse: "Eu." Muito bem, a Simone começou a falar. E eu queria interromper. Eu disse: "Mas..." Aí ele dizia: "Ô irmão, agora é hora de você ouvir." Então eu estava estabelecendo algo muito forte no nosso casamento, que era ficar quieto e ouvir atentamente,
não só com esse ouvido, mas com o coração. E aí eu ficava quieto. Depois, eu lembro que a Simone falou por quase 2 horas. Meu Deus do céu, eu ficava olhando, aí eu coçava a cabeça, eu cruzava a perna, descruzava a perna, sentava desse lado, sentava do outro, e a mulher falando. Eu lembro que ela diz assim, até usou uma ilustração: "É, pastor, olhe, ele você já viu aquele desenho do Pateta? E ele, claro, nem assiste desenho de Pateta, mas eu vou lhe contar, pastor. É o seguinte, o Pateta sai numa manhã de primavera, tudo florido, aí ele vai, dá tchau pro vizinho, faz um cafuné na cabeça de uma criança, ele tá feliz, aí ele entra no carro. De repente ele entra no carro, senta atrás do volante, quando ele liga, engata a primeira marcha ali, isso arrancando, quebrando o hidrante. Ô pastor, meu marido é assim também, quando ele senta atrás do volante. Eu digo: "Cara, mas será que eu mesmo? Será que", cara, sabe, é porque a gente tem pontos cegos. É isso que é o maior quebrantamento, é ter pontos cegos. E porque a gente tem pontos cegos, a gente precisa da ajuda primordialmente do Espírito Santo, para nos mostrar a verdade. Ele é o Espírito da verdade que vai nos guiar em toda a verdade, mas também nós precisamos da ajuda de outros, alguém de fora que está olhando e diz: "Ih, cara, não faz isso não", ou alguém de fora olhando e diz: "Esposa querida, não faz isso com teu marido, isso não vai dar certo". Quantos aqui estão me entendendo, gente? Quantos aqui estão comigo? Então é isso, queridos. Então ouça, é a escuta ativa, né, que eu estou falando aqui. E aí, querido, na hora da briga, faça uma pausa, que é a regra de 5 segundos. Às vezes é dar uma saída, às vezes é parar a conversa. Você vai conhecer o teu cônjuge, e tem hora que não adianta ficar insistindo não. Até para me pedir perdão, eu conheço a minha esposa, não é que ela é rancorosa, não me perdoa não. Na hora que acontece algum BO, eu já conheço a Simone, não adianta, e naquela hora: "Oh, amor, sim, me perdoa", porque até parece um pouco falso, né, que acabei de ser a fera, né, aí a fera vai pedir perdão pra bela e não funciona. Então eu dou um tempo e tal, eu procuro até fazer alguma coisa para depois voltar lá e dizer: "Amor, olha, realmente me perdoe". Às vezes ela me corrige, eu não respondo nada, aí eu fico avaliando, avaliando, mas também ela não força: "Não vai pedir nem perdão". Não, ela falou. Dica para a esposa, sacada para a esposa: fale, querida esposa, com ele e confie no Espírito Santo. Você não vai poder mudar a vida do teu marido e esposo, uma dica para você: fale com ela e confie no Espírito Santo. A Bíblia diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É ele que vai endireitar, é ele que vai mudar. Aí ela agora nessa viagem ela me corrigiu, eu fiquei quieto, depois eu voltei, mas ela nunca deixa de falar. Aí eu voltei depois: "Amor, poxa, realmente foi uma pisada na bola, eu não devia ter agido daquela forma, me perdoe então". E ela me perdoa, graças a Deus. Todas as vezes que eu piso da bola, que eu vou, aí eu fico lutando para não repetir aquilo de novo. Provérbios 17:14 diz: "O começo de uma briga é como a primeira rachadura numa represa. É bom parar antes que a coisa piore". Era o que o meu pai fazia. Eunice, eu vou falar do sotaque dele ribeirinho. Eunice, vamos encher a nossa boca de água. Que meu pai era ribeirinho, até o tutano, né? Vamos encher a nossa boca de água. Quem a gente acha que ribeirinho não tem inteligência emocional, meu pai tinha. Vamos encher a nossa boca de água. Então, se você quiser, pode levar o provérbio do meu pai lá com o mesmo sotaque. Fulana, Alessandra, vamos encher a nossa boca de água. Brincadeira, tá, querido? Então, pare antes que a coisa piore.
Ah, meu Deus do céu. Eu vou te falar uma coisa, irmão. Eu não estou aqui para parecer o bambambam. O cara que mais pisa na bola é que está falando contigo, conversando contigo nessa manhã. A Simone me conhece, porque se eu não tomar cuidado, eu posso ficar encapetado. Desembesta a falar e não para. Aí ela disse, amor, você já está falando demais aí. Hã? É? Então, se você é assim, segura na minha mão. Vamos juntos, tá, marido? Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, vamos nessa, amém? De a gente procurar sermos melhores para o nosso cônjuge, para a nossa família. Olha, presta atenção, esposa. Talvez o seu marido vive apaziguando, porque você é uma fera. Você é um D8 amarelo, D8, sabe aquele tratorzão, pneuzaço, e o marido, às vezes tão gentil, vai apaziguando. Quando não é o contrário, o marido é um B8 e a esposa é uma Abigail que vai apaziguando. Então, todos esses ajustes, Deus está do nosso lado para nos ajudar, para a gente ser melhor. Amém? Diga comigo, eu estou plenamente certo. Bem forte, tá, irmão? Diga, eu estou plenamente certo de que aquele que é Jesus começou um bom trabalho na minha vida. Ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Dê um aplauso para Jesus, irmãos. Meu Deus. A última coisa para a gente terminar, a terceira sacada. Guardar mágoa é fácil. Ou ficar com raiva, guardar mágoa. Você pensa que não é fácil para natureza decaída, que chama de carne, né? Agora, perdoar e pedir perdão leva uma coragem e humildade e fé. Lembra quando a resposta de Jesus, até 7 vezes 7 tinha que perdoar? O que os discípulos responderam? Senhor, aumenta a nossa fé. Interessante, eles viram ressurreição de mortos, eles viram leprosos sendo purificados, eles viram cegos ganhando visão, surdos ganhando audição, cada milagre, leprosos ficando com a pele como de um bebê, restaurações, transformações, gente endemoniada, Zaqueu um ladrão dizendo, eu devolvo 7 vezes mais de tudo aquilo que eu roubei. Eles viram coisas fenomenais, maravilhosas, os ensinos dele, mas quando chegou na hora do perdão, o que eles clamaram? Aumenta a nossa fé. Por quê, querido? E ele já fez isso. Lá, Romanos 12, 3 diz, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Você já tem essa fé sobrenatural dentro de você. Então, muitos casamentos podem ser abalados com essa falta de perdão, por falta dessa corajosa humildade e fé. A corajosa humildade e fé. Sempre a Simone, a gente aconselha para as pessoas, chega, tem conflito, vamos ajudar a resolver. Aí um lado que está mais aberto, a gente diz, chega te humilhando, você não vai perder nada em se humilhar, você não vai perder nada a ser o primeiro a pedir perdão. Eu lembro no nosso casamento, o Timóteo escreveu uma carta enorme, né, Simone? Uma coisa que ele recomendou para o nosso casamento. O pastor que fez o nosso casamento leu a carta dele, mandou do Japão para nós. E lá ele estava dizendo assim, Genildo, seja o primeiro a pedir perdão. Seja o primeiro a pedir perdão. E aí nós temos uma tendência do orgulho. Não, é ela que está errada. Mas me diga uma coisa, marido, presta atenção. Te liga. Olha só, medita comigo. Jesus ensinou, a palavra de Deus ensina que nós temos que amar a esposa como Cristo amou a igreja. E Jesus te perdoou e te amou quando você era o bonitão da bola cheia. Não, a Bíblia fala que Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Diga amém. Então, queridos, nunca me fez mal. Converse com a Simone, para talvez eu não passar vergonha, mas que eu lembro, eu acho que eu sempre procuro, eu acho que, claro que eu já vacilei, nem sempre foi assim, mas sempre procurei nesses anos, mais de 3 décadas de casamento, eu sempre procurei pedir perdão. Amor, me perdoe, tá? E isso baixa a bola, faz sentar a poeira. Agora é claro que isso tem que ser um paralelo. E geralmente, quando o marido provoca isso, no bom sentido, essa provocação dele ser o primeiro, eu quero encorajar o marido: nunca, jamais você será humilhado e ficará por baixo quando você vai e pede perdão de coração. Você sabe, Deus promove você. Por quê? Porque tem promessa. Você vai receber a graça de Deus porque você está sendo humilde. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora, quando você se humilha, a graça de Deus vem na sua vida. E você sabe que o que acontece, o que já aconteceu na maioria esmagadora das vezes que eu fiz isso, a Simone disse também: amor, me perdoe também, me perdoa. Eu não fui legal, me perdoa. Aí pronto, querida, como é que um casamento desse não vai funcionar? Como é que a gente não vai atravessar anos e décadas e viver o princípio de até que a morte nos separe? Como não? Se a gente pratica isso, o Senhor vai te exaltar, ou você ou sua esposa. Ele vai te exaltar. Não é porque eu não vou aceitar. Minha mãe disse que não era para homem nenhum pisar em mim. Eu sou daquelas que eu não preciso muito de homem, não. Rapaz, misericórdia. Ainda tem o veneno, né, do feminismo. É. Aí, eu não vou deixar homem nenhum me pisar. Bateu, levou. Porque toda ação, né, tem uma reação, não tem alguma coisa assim? Tem a justa resposta em cima. Eu quero é ver ele rastejando nos meus pés. Você sabe que tem marido que tem medo disso, que ele vai andar rastejando. Meu Deus do céu, não tenha medo disso não. Faça o que a Bíblia diz e deixe que Deus vai trazer os resultados. O que a Bíblia diz? Quem se humilha será o quê, irmãos? Exaltado. O Senhor, você vai ganhar um parceirão, porque enquanto Satanás diz isso lá em Isaías capítulo 14, eu subirei acima das mais altas nuvens, eu construirei o meu trono, eu subirei, eu serei semelhante ao Altíssimo. Enquanto o diabo estava nessa, o Filho de Deus estava andando na contramão disso. Filipenses capítulo 2, que diz que ele se humilhou, assumindo a forma de servo, de um escravo, reconhecido em figura humana. Assim mesmo, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, como um criminoso. Irmãos, eu já chorei, isso eu tive uma revelação lendo quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Se as pessoas conhecessem, tivessem revelação e conhecessem um pouco de quem Ele é. Ele é o desejado das nações, Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que estava sentado no seu trono quando o Senhor abriu os olhos de Isaías. Era tão forte a presença que o templo tremia todo. Aí o Isaías não aguentou e gritou: ai de mim! Sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Em volta deles estavam esses querubins, né? Com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés, eles voavam aquele grande coral, dizendo: santo, santo, santo. De repente ele desce e se faz um homem, um escravo, e vai lavar aqueles pés chulentos. As mulas, cavalos passavam nas estradas, carroças de boi, ia deixando a fumaça deles sólida lá, iam pisando, ia esmagando com aquela poeira, aquelas sandálias de couro, aquele chulé horrível, porque o pé transpira, e de repente
esta pessoa maravilhosa pega uma toalha que era como um avental, como um escravo fazia, bota em volta de si e se agacha e vai lavando aqueles pés. O que ele perdeu com isso? Lá no livro de Filipenses, que ele tornou obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, os anjos, debaixo da terra, na terra os homens, debaixo da terra os demônios, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, é Kyrios, o grande rei. Ninguém perde nada, gente, para a gente se humilhar. Lucas 14:11 que diz isso. A herança e recompensa felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Provérbios 22:24 especifica que a recompensa da humildade e do temor do Senhor é riquezas, honra e vida. Irmãos, às vezes eu sou muito eu sou muito mimado, até quando que foi lá em São Paulo, não, em Curitiba agora, e eu sempre ficava falando: "Cara, Deus está usando, o Pai está usando o coração de vocês para nos mimarem, para nos amarem". Então, irmãos, quando a gente segue esse caminho aqui, vou terminar repetindo isso, Provérbios 22:4. Porque está especificando que a recompensa da humildade e do temor do Senhor é riquezas, em todas as áreas, honra e vida. Fique em pé, por favor, no nome de Jesus.